Sabe aquele mês que o consultório não está sendo do jeito que você gostaria? Que você mais finaliza casos do que começa novos pacientes? Aquele mês que você está ocioso e você queria mais pacientes novos na sua agenda? Sabe? Todos nós passamos por esse mês. E se esse assunto te interessa, se você gosta de ortodontia, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Priscila Ayub, doutora em ortodontia, e por aqui você só encontra conteúdo de muita qualidade. Não se esqueça de se inscrever e de ativar a notificação para receber um lembrete toda vez que tiver conteúdo novo nesse canal. Falando sobre os meses de vacas magras, aquele mês que todo mundo tem no consultório, o mês que nós queríamos ter mais pacientes e não entram tantos pacientes assim. O mês que a gente finaliza muitos casos e não começam tantos casos assim. Todos os meses que isso acontece, a gente fica pensando o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para escrever uma história diferente? E aí, eu venho te contar que todos os dias você tem a oportunidade de escrever uma história diferente e mudar isso. Fazer com que nesses meses, nos meses de vacas magras, nos meses onde você está ocioso e você queria aumentar a sua quantidade de pacientes, você ter uma lista que você pudesse recorrer, entrar em contato com esses pacientes, ligar, eles iriam ao seu consultório, pagariam uma consulta e muitos iriam sim iniciar um tratamento ortodôntico. Essa lista é a lista do controle do desenvolvimento da oclusão. Uma lista que todo ortodontista deveria conhecer e deveria ter, ela deveria ser rotina nos nossos consultórios. Mas e por que a gente não tem? Eu vou te contar. Existem alguns motivos do porquê que nós não temos essa lista sempre ao nosso alcance. Isso acontece porque muitos de nós não atendemos crianças e adolescentes. Esse é um ponto. Toda vez que chega uma criança e adolescente querendo marcar uma consulta, não, eu não atendo esse público. Aí você perde um nicho importante. Porque mesmo que você goste de tratar em época mais tardia, uma hora esse paciente vai chegar na época de ortocorretiva e ele precisará de um tratamento corretivo ortodôntico. Então eu te convidaria a repensar esse ponto. Pensar sim em estratégia de tratamento preventivo e interceptivo, alguma filosofia que fizesse sentido para você, que te deixasse confortável, que trouxesse resultados eficientes e que deixaria essa ortocorretiva simplificada. Mas além disso, existem também aquelas consultas. Todos nós fazemos consultas todos os dias. E essas consultas, muitas vezes, você até atende crianças e adolescentes, mas quando você faz essa consulta, você simplesmente avalia a relação oclusal e pede para esse paciente voltar quando estiver no final da troca, quando tiver irrompido o canino, enfim, em algum momento específico. E você deixa esse paciente solto. A partir de agora, eu te convido para que toda vez que um paciente faça uma consulta no seu consultório, você peça uma radiografia panorâmica. Não fique simplesmente nessa primeira consulta. Peça uma radiografia para ele e passe a monitorar o crescimento desse paciente. Passe a avaliar se os dentes estão irrompendo de forma satisfatória, verifique se não tem nenhum distúrbio eruptivo, verifique se não tem nenhuma intervenção que você possa fazer a fim de melhorar aquela oclusão, a fim de interceptar problemas e trazer ao seu paciente benefício funcional, benefício estético, maior estabilidade e uma maloclusão mais simples na época de ortocorretiva. Porque quando você maneja em época ideal, a interceptação ela é tão pontual, ela é tão rápida, mas o benefício que ela traz é tão grande. Existem até um certo número de crianças que, uma vez atuado em época ideal, interceptado o problema em época ideal, elas nem precisam de tratamento na ortocorretiva. E aí você vai me falar assim, Priscila, mas isso não parece uma vantagem para mim. Eu preciso te contar que toda vez que você tem um paciente satisfeito, ele indica você para outros. Toda vez que uma atuação clínica sua traz estética, traz satisfação para o seu paciente, traz benefício para ele, função, ele vai ficar satisfeito e ele vai indicar você para outras pessoas. Então, faça dos seus pacientes o seu cartão de visita, para que ele indique novos pacientes para você. E assim você enche a sua agenda.
E aí, então, aquele paciente que veio para essa primeira consulta e você pediu uma radiografia panorâmica, o que você mostrou nesse momento? Você mostrou para aquela família que você está interessado naquele paciente. Você mostrou que você realmente quer saber mais sobre ele. E a partir desse momento, você ganha um pontinho de confiança. Isso faz com que esse simples gesto torne o paciente suscetível a seguir as suas recomendações. Ele vê que você se importa com ele. Você não é um profissional qualquer. Você quer saber mais, você quer ir além daquilo que você consegue ver numa avaliação muito rápida. E eu não tô falando para você submeter o seu paciente a uma radiação inadequada. Não, longe disso. Eu tô falando para você simplesmente ser um bom guardião da oclusão, como todo ortodontista deve ser, ou como todo odontopediatra que gosta de ortodontia preventiva e atua dessa forma, deveria se portar. Você é quem cuida daquela oclusão, você é quem orquestra quando cada atuação irá ser realizada. E para isso você precisa de conhecimento. E além de conhecimento, você precisa de dados, você precisa de radiografias, você precisa saber o que acontece naquele paciente, além do que aquela relação oclusal é capaz de te informar. Desse paciente, por mais que ele esteja em uma relação de normalidade, marque um retorno para ele. E a partir desse ponto, você passa a criar a sua lista de controle de desenvolvimento da oclusão. Nesse primeiro paciente, que aparentemente não tinha nada, que tinha irrompido apenas 2 incisivos, estava tudo dentro da normalidade, você vai pedir um retorno no intervalo mais curto. Porque se só irromperam 2 incisivos, você está em primeiro período transitório da dentadura mista, ou seja, outros dentes virão. E quando esses outros dentes virem, você pode se deparar, por exemplo, com apinhamento. 50% das crianças apresentam apinhamento na fase da dentadura mista. Isso significa que é quase uma cara e coroa. A chance desse paciente um dia precisar de você é altíssima. Você não pode deixar ele sair do seu consultório simplesmente porque naquele momento tudo parece bem. Você vai acompanhar e você vai pedir um retorno mais curto nesse caso. Você vai pedir um retorno de 6 meses, porque você quer saber como vai vir esse incisivo lateral. Se ele vai ter espaço no arco dentário, se ele vai ter alguma giroversão, se ele pode vir a precisar de algum tipo de intervenção. Aí o nome desse paciente vai para sua listinha de controle. Você vai anotar o nome dele, você vai anotar que você já pediu a radiografia panorâmica e você vai anotar que daqui 6 meses ele vai vir para um novo check-up. E assim você começa a criar uma lista que naquele momento que o consultório está mais lento, que naquele momento que o consultório está precisando de um upgrade, que você fala, gente, eu preciso de paciente, o que eu vou fazer? Antes de você gastar fortunas no marketing, abre a sua lista de controle de desenvolvimento da oclusão. Esses pacientes vão receber uma ligação sua e você vai informar que já é hora deles retornarem ao seu consultório. Você vai perceber que muitos desses pacientes irão precisar de tratamento. Alguns, inclusive, estarão prontos para o tratamento corretivo, que normalmente é o tratamento que todos nós somos treinados e habituados a fazer na nossa especialização. Mas outros precisarão de tratamento interceptivo e você vai precisar saber manejar essas questões. O ponto que eu quero chamar a sua atenção é que a partir do momento que você tem essa lista, não falta mais paciente no seu consultório. Porque na hora que começar a cair, você pede, cadê a minha lista de controle de desenvolvimento da oclusão? E olha a fase que o paciente está. João, eu estou acompanhando o desvio ectópico do 13, pede para vir. A Maria, na última vinda dela, estava irrompendo o pré-molar. Ela deve ter quase dentadura permanente, deve estar época de ortocorretiva. Pede para vir. E assim você vai avaliando. Você pode até antecipar alguns retornos se você achar que convém. Lembra que esses pacientes eles vão pagar uma consulta para você. Você não vai ficar monitorando um paciente de graça, não. Mas a partir do momento que a família entende que você está cuidando daquele paciente de uma forma diferente, eles entendem o valor da sua consulta. Eles entendem que você é um profissional diferenciado, eles vão respeitar isso. E eles não vão no seu consultório todo mês, eles vão no seu consultório a cada 4 meses, a cada 6 meses, a cada 10, a cada 1 ano. Vai depender do que você vai estar acompanhando. Então, pagar essa consulta não é algo que vai doer ao paciente. Ele vai lá. E a partir desse momento, você torna-se um profissional que não cuida só da doença. Você cuida da saúde. E você, afinal de contas, é o quê? É um profissional da saúde. É igual quando a gente leva o nosso filho no pediatra. Você não quer que o pediatra fale que ele está doente e que ele tem que tomar antibiótico.
Não. Você quer que o pediatra fale que ele tá muito bem, que você simplesmente precisa fazer as lavagens do nariz agora que o tempo tá seco, ganha parabéns porque a criança está crescendo bem. Isso é cuidar da saúde. E isso nós também somos capazes de fazer. Eu convido para que o seu consultório seja esse local, um local que cuida da saúde dos seus pacientes. De tempos em tempos, marque essa consulta, marque esse retorno para o seu paciente vir e você fazer a solicitação do que é necessário na hora certa. Dessa forma também você vai ser muito mais assertivo, porque a chance de você deixar passar um momento, de você deixar de atuar na época correta, é mínima. Você vai ter um controle sobre isso. Naquela lista, você tem, além da data que o paciente precisa vir, você tem o porquê. Então, você vai saber quais são os casos mais sérios, quais são aqueles desvios, aquelas anomalias dentárias que você precisa cuidar de uma forma mais especial. Vocês saberão quem são esses pacientes. E aumentando a sua taxa de assertividade, aumentando a qualidade dos seus tratamentos, lembra, você atrai novos pacientes também. Um paciente que já passou por uma consulta como essa, que você já ganhou a confiança da família e você liga para um novo retorno, ele é 7 vezes mais barato do que aquele paciente que você tem que captar na internet, que você tem que gastar com Google AdWords, com Facebook, com Instagram, com qualquer forma de captação de pacientes que hoje em dia existe e é cada vez mais comum no nosso consultório. Primeiro porque esse paciente não tem esse custo, ele vem de forma espontânea, você já o cativou. Segundo, porque o tempo que você gasta numa consulta explicando o planejamento para ele é muito menor do que o que você gasta naquele paciente que nunca te viu e você precisa transmitir a segurança. O tempo que demora para você explicar o planejamento e ele aceitar também é muito menor. Ele já te conhece, ele já confia em você, ele já te elegeu. Agora, o paciente da internet não. Você precisa provar tudo isso para ele. Então, o somatório de tudo isso faz com que os experts em gestão nos digam que os pacientes já cativados, eles são 7 vezes mais baratos. Então pensa, além de tudo, você consegue ser 7 vezes mais eficiente, econômico para o seu consultório? Essa lista, ela deve existir na sua vida. E se você não a tem, anota na agenda, cria uma tabela no Word. Se o seu sistema te dá essa possibilidade, ainda melhor. Mas não deixe de acompanhar esse paciente da forma que é necessário. E também não deixe mais o paciente que vai para uma consulta ir embora, porque naquele momento pontual parece que ele não precisa de intervenção. Pede uma radiografia panorâmica. Abra-se para atender esses pacientes. Se você quer experimentar esse upgrade de agenda, eu te faço um desafio. Eu sempre gosto de fazer esse desafio. Essa semana que você está assistindo esse vídeo, todos os pacientes adultos que tiverem no seu consultório, pergunta se eles têm filhos. E se tiverem, oferece uma consulta para os filhos dos seus pacientes. Experimenta ver o upgrade que isso é na sua clínica. Experimenta, me conta, depois me conta, me manda um direct, deixa um comentário aqui nesse vídeo e me conta o quanto isso vai trazer crescimento para o seu consultório. O paciente, que já é seu paciente, primeira coisa, ele adora você. A não ser que você tenha uma relação ruim com o seu paciente, mas a maioria de nós não temos porque a ortodontia é longa, a ortodontia, o processo é muito longo. Então, a gente tem um vínculo diferente com o nosso paciente, nós temos uma certa intimidade com o nosso paciente. Então, o paciente que já é seu, ele tem um carinho especial por você, no mínimo, vai, não precisa te adorar então não, mas ele tem um carinho especial por você. Esse paciente, quando você perguntar do filho dele e se oferecer para cuidar dele, ele vai te dar mais um pontinho de carinho. Por quê? Porque ele vai ver que você realmente se importa com ele. E ele vai levar o filho para você. E se você indicar tratamento, ele vai fazer o tratamento. Ele vai fazer por quê? Porque ele já confia em você, você é o ortodontista dele. Você já é quem ele elegeu como expert para cuidar do caso dele. Se ele confia a saúde dele a você, é logicamente que ele confiará do filho também. Então, experimenta fazer isso. Experimenta fazer isso, mas não faça de forma despreparada. Quando essas crianças, esses adolescentes chegarem no seu consultório, atenção. Pede a radiografia, acompanha de forma especial e anota na sua tabela de controle quando deve ser o retorno do seu paciente. De tempos em tempos, recorre a essa tabela. Olha, vê quando é hora de chamar para consulta e faça isso.
Faça isso que você vai ver a diferença que isso pode trazer para sua clínica. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Aí outra pergunta que você pode me fazer também é assim, Pri, quando eu marco cada retorno desse? Porque eu não sei, o paciente vai chegar no meu consultório. Se ele estiver em condições de normalidade, quando que eu vou pedir para ele vir? Primeiro vamos pensar em qual fase ele está? Pensa que a dentadura mista ela é dividida em 3 períodos. Primeiro período transitório, quando nós temos irrupção de 4 incisivos inferiores, 4 incisivos superiores e a irrupção dos primeiros molares permanentes. Toda vez que o seu paciente tiver no primeiro período transitório, se você perceber que tem risco daquele lateral não ter espaço no arco dentário, se você perceber que tem chance de algo fugir da normalidade e o paciente está no primeiro período transitório, o ideal é que o seu retorno aconteça a cada 3, no máximo 4 meses. Então, você está em dúvida se vai realmente ficar com apinhamento. Parece que não vai ter espaço para o lateral? Marca 3, 4 meses, avalia. Ah, ainda estou em dúvida, tudo parece bem. 3, 4 meses de novo, não tem problema. Monitora de perto e explica para a família por que está fazendo isso. Fala para a família, olha, eu preciso avaliar se vai ter espaço para esse dente chegar no arco dentário. Tem que explicar de uma forma leiga. Percebe que o espaço que está aqui é um pouco justo, eu preciso saber como que vai ser o crescimento, então eu preciso acompanhar esse caso de perto. Por esse motivo, nós vamos marcar um retorno um pouquinho mais curto. O retorno vai ser a cada 3 meses. Pode ser que na próxima vinda ainda não seja a hora de eu intervir, mas mesmo se não for, eu vou pedir para vir para eu poder avaliar esse caso e monitorar de perto. Essa fase que a gente está exige esse monitoramento de perto. Fala, pode falar, não tenha medo de falar isso, é a pura verdade. Gente, a ortodontia, ela é morfológica. Quando você mostra o espaço de incisivo lateral e você explica que, em média, o incisivo lateral tem aproximadamente 80% do tamanho de um central e você mostra que aquele espaço tem chance de não ser suficiente, mas que você quer ver o que a criança é capaz de fazer sozinho, o que a natureza é capaz de dar para aquela criança, gente, não tem como, a família vai olhar o espaço, vai ver que você entende do assunto, vai entender que aquele espaço está pequeno realmente e vai vir no seu retorno. Ela vai entender a importância, é você cuidando da saúde. Então, toda vez que você estiver diante de algo assim, que você está em dúvida se vai dar certo, joga limpo com a família, explica os porquês e intervalo curto de retorno. Agora tá tudo bem, tá tudo funcionando de maneira perfeita, maneira plena. Aparentemente os incisivos vão ter espaço no rebordo. Você pode marcar o paciente a cada 6 meses, não tem problema nenhum. Marca, tudo bem, tudo dentro da normalidade. Marca o retorno daqui a 6 meses. Aparentemente não tem o que você precise fazer. Então não tem por que o retorno ser tão curto. Agora, se o paciente está em período intertransitório, o que você tem que cuidar no período intertransitório especialmente? Gente, período intertransitório da dentadura mista é um período de calmaria oclusal. Então, você tem os 4 incisivos superiores erupcionados e os 4 incisivos inferiores erupcionados. Primeiros molares erupcionados, todos de forma satisfatória, todos bem no rebordo, você não vai precisar atuar. O que você precisa cuidar desse paciente se aparentemente está tudo bem na oclusão desse paciente? Você precisa cuidar radiograficamente. Período intertransitório, a palavra de ordem é cuida do canino. Como está o canino? Qual que é o trajeto de irrupção do canino? O canino é um dente que desvia o seu trajeto, que tem o seu trajeto eruptivo muito próximo do incisivo lateral. Você precisa monitorar isso. Então, período intertransitório, o paciente tem que vir no seu consultório para ver se está tudo bem. Avaliou esse paciente no período intertransitório e está tudo bem, espaça mais esse retorno. A cada 10 meses ele pode vir. Agora, quando o paciente entra em segundo período transitório, é quando o canino, primeiro e segundo molar descido estão esfoliando e canino, primeiro e segundo pré-molar estão irrompendo. Nessa fase, se até agora esse paciente não apresentou nenhum problema, se você não diagnosticou nenhum distúrbio irruptivo que faça você ter que reduzir o seu retorno, pode ficar tranquilo e pode manter esse paciente com intervalos ainda maiores. Pode pedir para ele vir uma vez por ano no seu consultório, porque não vai ter o que você fazer. Você vai simplesmente terminar de assistir o curso do desenvolvimento da oclusão, que vai se manifestar de forma provavelmente esplendorosa, porque no segundo período a gente normalmente não tem falta de espaço. E se você não tinha nenhum trajeto irruptivo, esses dentes provavelmente vão conseguir romper de maneira satisfatória também. E aí você pode então manter um intervalo mais longo.
Agora, toda vez que você tiver algo que chame a sua atenção, toda vez que você tiver algo que te preocupe, diminua esses retornos. E lembra que essas fases da dentadura mista, que acontecem, são 3 fases, acontecem em média a cada 2 anos. E a cada uma delas você precisa de uma radiografia panorâmica para avaliar. Então anota isso também na sua lista de controle. Espero que você goste desse vídeo e que a partir de agora o seu consultório seja sempre uma fartura de pacientes. Quando estiver um mês que estiver em dúvida se isso vai acontecer, vai para sua lista de controle que eu tenho certeza que ela vai ser a sua cesta de ovos de ouro. Muito obrigada e um beijo.